Mas o tema de hoje é como ser um homem, uma mulher feliz, com vitalidade e de sucesso. Amém? Você quer ser uma pessoa feliz? A felicidade, ela não tem a ver com o momento que você está passando. Porque, assim, você pode passar por momentos de tristezas, onde você possa chorar, sentir alguma dor. Mas, independentemente disso, a felicidade, ela brota dentro de nós. Independentemente das circunstâncias. Amém? Então, assim, é ser feliz, não é estar feliz. Porque ânimo é uma coisa, felicidade é outra. Amém? Então, animado, desanimado, mas ser feliz. A palavra nos garante que tem como nós sermos felizes, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por circunstâncias adversas. Nós temos como ser pessoas felizes. E com vitalidade, saúde emocional, saúde mental, né? Tá ligado ao emocional, saúde física, saúde espiritual e de sucesso, porque sucesso não é como as pessoas pensam de que ser famoso, não é ser famoso. Sucesso é você ser bem-aventurado em tudo que você realizar, tudo que você colocar as mãos, guiado pelo Espírito Santo, vai dar certo. Guiado por Deus. Fazer pela nossa cabeça, não. Porque às vezes a gente faz pela nossa cabeça. A gente tenta bolar as coisas e os planos pela nossa cabeça. Mas quando a gente busca o Senhor, como a palavra está falando, que eu vou falar aqui, é você ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Não há dúvidas, porque se houver dúvidas, você não está crendo na palavra. Se deu errado, é porque eu ou você, a gente não deu ouvidos ao Espírito Santo. Nós não fomos direcionados pelo Espírito Santo. Às vezes a gente está tão emocionado, querendo fazer alguma coisa, tomar decisões, e a gente pensa que é o Espírito Santo que está guiando a gente. E o Espírito Santo não guia a gente através das nossas emoções. Ele guia a gente através do nosso interior, dando paz no interior para que a gente possa dar passos. Amém? Então, como ser um homem e mulher feliz, com vitalidade de sucesso. Vamos abrir Salmos, capítulo 1, versículo muito conhecido, que eu amo, que é um versículo que a gente deveria ter na cabeceira da nossa cama, na porta da geladeira. Esse capítulo inteiro de Salmos, para que quando a gente se sentisse triste, desanimado, a gente fosse lá, ler e declarar a palavra sobre nós. Vocês vão colocar aqui? Qual é a versão que vocês usam aí? Ok. Já tá? Ok. Salmos 1. A gente vai do 1, eu acho, o capítulo todo. São 6 versículos só. Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Algumas traduções falam perversos, outras falam de pessoas más. E essa fala de ímpios, de pessoas que não têm aliança com Deus, não seguem a Deus. Então a gente tem que ter cuidado em não seguir os conselhos, a opinião dessas pessoas. Prestem atenção. Não é conselho e opinião de qualquer pessoa que a gente segue. Certo? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Ou seja, o que eles fazem, as atitudes que eles fazem, nós não devemos imitar. Nem se assenta na roda dos zombadores. Continue aí. Ao contrário, sua satisfação, ou seja, feliz o homem que tem a satisfação na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Continue. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Tem algumas versões que falam: tudo que ele faz, ele tem sucesso. Em tudo que ele faz. Não é o caso dos ímpios. Ou aqueles que não seguem a Deus, não buscam a direção de Deus, não têm aliança com Deus. Eles são como palha que o vento leva.
Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? A palavra diz isso. Então, vamos para as minhas anotações. Ser feliz. Como é que a gente consegue ser feliz? Um homem ou uma mulher ser uma pessoa feliz. Não ir atrás de opinião e conselhos de pessoas que não obedecem a Deus. Não é isso que a Bíblia fala que são ímpios? Ímpios são pessoas que não buscam a direção de Deus, obedecerem a Deus. Também nós lemos aí que não devemos seguir o exemplo, a conduta dos pecadores. Então, para eu e você sermos pessoas felizes, nós precisamos mudar alguns comportamentos que a gente tem, muitas vezes. Comportamentos iguais a pessoas que estão no mundo, pessoas que não conhecem a Deus. Quantas e quantas vezes na criação dos meus filhos, eles viam os amigos tendo algumas condutas e comportamentos e eles eram levados naquilo. E eu chegava para eles e dizia: você não tem que fazer a mesma coisa que eles fazem. Você não tem que seguir o comportamento deles. Você precisa ser diferente. Vocês conhecem o Senhor, vocês conhecem a palavra, vocês conhecem a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, às vezes a gente se pega fazendo até coisas iguais a eles. Há pessoas que não conhecem o Senhor. Até mesmo no dia a dia, né? Comportamentos até na questão da agressividade, ou até mesmo da falta de, como é que eu posso dizer? Uma certa falta de caráter em resolver as coisas, porque a gente sabe que tem aquilo que se diz que brasileiro dá um jeitinho para tudo. Então nós, como cristãos, não podemos estar dando jeitinho para tudo. Nós precisamos ser pessoas que não seguimos as condutas, comportamento daqueles que não conhecem a Deus. Precisamos ser diferentes, agir com verdade, deixar a mentira do lado. A mentira, o engano, a infidelidade. Porque às vezes as pessoas pensam porque Deus é amor, porque Deus ele entende. Não é assim não. Nós precisamos seguir o que está na palavra de Deus. Nós precisamos, a palavra de Deus é o manual para o cristão. Amém? Senão não existe cristianismo. Se você é cristão, você tem que seguir a Cristo. E quem segue a Cristo, segue a palavra. Porque é o documento que ele deixou para a gente aqui. É como lá fora a religião lá. Qual é a religião que segue a Torá, Felipe? Os muçulmanos, né? Não é a Torá que eles seguem? O Alcorão. E eles têm como livro sagrado. Eles seguem fielmente ao Alcorão e eles acreditam naquilo que eles seguem. E eles entregam de corpo e alma naquilo. Nós precisamos ser assim como cristãos. Se seguimos a Cristo, se nascemos de novo, a palavra é o nosso guia. É o que nós temos que fazer. Amém? E aí também nós lemos aí que nós não devemos participar de rodinhas. Não sentar, porque eu estou falando rodinhas, porque tem alguma tradução que eu vi que tem rodinhas, né? Mesa, sentar na mesa dos zombadores de Deus. Pessoas que zombam do que é sagrado. Nós não podemos, às vezes as pessoas usam de piadas com o que é sagrado. E a gente não pode se sentar e estar no mesmo, na mesma, digamos assim, conversinha com essas pessoas. Amém? Nós precisamos ter uma conduta diferente. E as pessoas vão nos respeitar se a gente se posicionar nisso. Amém? Então, assim, eu já comentei aqui que quando eu trabalhei em uma escola anteriormente, tinha um grupo de professores que eles gostavam de falar coisas imorais. E todas as vezes que eles começavam, porque eu trabalhava na secretaria, e todas as vezes que eles começavam a falar coisas imorais, eu saía de perto deles. Eu saía. E às vezes a gente sabe, irmãos, a gente sabe que tem coisas, piadas imorais, às vezes que até são engraçadas. Que às vezes você tem até vontade de rir. Eu estou mentindo aqui? Estou falando alguma coisa errada? Às vezes dá vontade até de rir. E às vezes eu escutava e eu dizia assim, eu não posso dar ousadia.
E eu não posso nem estar rindo dessas coisas. E eu saía de perto. Até que um dia uma outra funcionária, quando começaram a falar novamente coisas impuras lá, imorais, ela chegou assim, gente, olha, parem, Sandra está aqui. Ou seja, ela percebeu que eu agia diferente. Então nós precisamos ter cuidado disso. A palavra de Deus diz que para sermos pessoas felizes, nós precisamos seguir alguns princípios da palavra de Deus. E ele fala, feliz é o homem que não vai atrás de opinião de ímpios, não imita a conduta de pecadores e não participa de rodinhas, nem se senta na mesa de pessoas que zombam de Deus. E essas pessoas fazem da palavra de Deus sua fonte de alegria. A palavra de Deus deve ser a nossa fonte de alegria. Por isso que a gente sempre fala assim, não deixe de faltar aos cultos, não deixe de ouvir pregações, não deixe de ouvir a palavra de Deus, porque é meditar dia e noite que a palavra está falando aí. Então, quando você faz isso, essa palavra vai ser uma fonte de alegria para você. É o remédio para um desânimo, é a palavra, se expõe a palavra. Não pode parar, muitas vezes eu faço isso, eu não posso parar para ler, eu pego o aplicativo e coloco Bíblia em áudio. Estou lavando os pratos, estou cozinhando, estou varrendo, estou ouvindo Bíblia em áudio aqui no ouvido. Estou na academia, estou dirigindo Bíblia em áudio, ou a palavra cantada, mas me expondo à palavra. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, pessoas, a vocês, você já teve a experiência de estar triste, desanimado, e você foi ouvir a palavra, você foi ler a palavra, você foi ouvir a palavra cantada, que são as músicas, e se sentiu melhor, mudou? Eu tenho certeza que muitos vão dizer, sim, já tive muitas experiências assim. Então a palavra nos ensina a fazer isso, meditar na palavra de dia e de noite. E uma tradução que eu peguei, eu vi várias traduções e fui anotando, eu não lembro qual foi, que diz assim, imaginar de que forma você pode obedecer mais a Deus. Veja só, se você tem esse propósito de vida, de que a sua vida, no seu dia a dia, você pensar, eu quero agradecer a Deus. Como eu posso obedecer a Deus? Como eu posso agradar a Deus no meu comportamento? É anular a si mesmo, muitas vezes, porque a gente quer ter reações, agir de algumas formas, mas a gente se anula para poder a gente agradar a Deus, obedecer a Deus. Amém? Uma pessoa que vive dessa forma, eu só estou destrinchando o Salmo, capítulo 1. Eu disse a Deus, Ele começou a falar comigo, desde quando eu estava ajeitando minhas plantinhas no meu jardim. E Ele foi ministrando para mim uma palavra, eu falei para o meu esposo na hora, eita, que isso dá uma boa pregação. E eu fui esmiuçando. E quando eu cheguei nessa palavra, eu disse, é nessa palavra que eu vou esmiuçar a palavra. Isso é meditar. Às vezes você pega um capítulo, um versículo e traz tantas verdades daquele trechinho. E é isso que a gente está fazendo hoje. Uma pessoa que vive dessa forma, a palavra que nós lemos, e diz, é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, à beira de águas correntes. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. Ela não é infrutífera. Ela sempre vai dar fruto se ela estiver plantada, aquela árvore plantada junto a ribeiros de água. Suas folhas nunca murcham. Quando a palavra fala sobre as folhas nunca murchar, está falando de vitalidade. Eu nunca gostei de planta. Não é que eu não gostei, deixa eu consertar. Eu sempre gostei, achei lindo, mas eu nunca cuidei de planta. Eu nunca admirei como hoje eu tenho admirado planta. Eu tenho estudado sobre planta, gente. Eu tenho lido sobre planta. Eu disse assim, eu acho que eu estou ficando mais velha. Mas tem sido até uma terapia para mim, porque eu pego na areia, eu planto, eu tiro, eu replanto. Eu estou desse jeito agora. E eu estou estudando como regar, como cuidar, o que é que colocar para melhorar o solo. E quando a gente vê uma folha escurecendo, ou uma flor amarelando, tem alguma coisa errada. Ou uma folha está secando, está morrendo.
Hoje mesmo foi um rapaz lá em casa, já mostrou uma planta que eu tirei da raiz. Eu plantei a coisa mais linda, eu queria tanto ela e eu consegui. Aí hoje ele condenou ela à morte. Teve que arrancar ela e jogar fora. Ela estava toda seca e eu estava orando por ela. Você vai viver, você vai viver. Eu acho até que ela ia viver se ele não tivesse arrancado, porque eu não estava nem em casa, porque tinha um talinho verde nela ainda. Mas quando cheguei em casa, o homem é que recebeu o abençoado lá e a minha planta foi-se embora. E ela estava bem sequinha. E quando a gente vê as folhas secando, a gente já percebe, está morrendo. Mas aqui na palavra diz que essa pessoa, que ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, as suas folhas nunca murcham. Passe o que você passar, você vai estar sempre com vitalidade, porque a tua alegria, a tua força, a tua saúde vem de Deus. Você não é levado pela circunstância. Não veja se a água faltar, como às vezes falta para uma planta, se o nutriente faltar e ela murcha, mas para você e para mim, que somos plantados junto a ribeiros de água, nossas folhas nunca vão murchar. Amém? Isso é vitalidade. Então, se você está achando que tu está murchando, é porque está precisando das águas, está precisando da palavra, está precisando da presença, porque é isso que a água representa, presença de Deus. Amém? É buscar a presença de Deus. E aí, ele fala também que tem sucesso uma versão diz, tem sucesso em todas as suas atividades. Sucesso em todas as suas atividades. É em tudo, gente. Desde as pequenas coisas, as grandes, as coisas que parecem impossíveis. Tudo que faz dá certo. Tudo que faz prospera. Eu lembrei de algo que parece ser tão bobinho, mas na reunião das mulheres de sábado, eu estava conversando com Luciene sobre a torta, sobre o bolo, e eu disse, meu Deus, eu nunca usei o forno da minha casa, eu nunca usei, porque eu estou na casa nova, né? Um forno eu nunca usei para bolo, e se esse bolo solar, e se der alguma coisa errada. E aí eu comecei a mexer, viu, Luciene? Mexer a massa do bolo e fazendo o bolo e orando em línguas. Orando em línguas. Falei, Senhor, me ajuda. Aí vinha na minha mente assim, bota um pouquinho mais. Porque o que é que eu fiz? Eu peguei uma receita e eu fui além da receita. Isso é perigoso. Quando você pega uma receita que diz assim, não é não? Luciene está aí para me dizer. Você tem uma receita de 3 xícaras, você bota 3 xícaras e meia, 4. Uma receita de 3 ovos e você acrescenta 1, meu Deus. Você tem que saber fazer tudo na medida a mais. Agora, quando você dobra a receita, é mais fácil. Mas quando você só acrescenta um pouquinho, e foi o que eu fiz, Luciene. Eu acrescentei, porque eu queria um bolo maior. E aí eu falei, vou botar em vez de 3 ovos, vou botar 4. Botar em vez de 2 xícaras e meia, eu vou botar 3. Aí fui assim, eu orando, Senhor, meu Deus, Senhor. E aí Luciene tinha me dado a ideia, assim, ela comentou que fazia o bolo dela com cacau. Aí eu fui inventar de fazer com cacau também. Eu vou botar cacau nesse negócio. E eu fui lá e botei, mas Senhor, me ajuda, precisa dar certo. Gente, não é por nada não. Não é porque eu fiz o bolo, mas o bolo estava gostoso, não estava? Quem estava aqui sábado? Eu pensei até que não tinha sido eu que tinha feito. Meu Deus, Luciene, não quero diminuir, mas eu achei a massa parecida com o seu bolo. O seu bolo ficou mais macio, mas minha massa ficou boa. Então é assim, tudo que faz, bota as mãos, prospera. Amém? Agora, se eu não tivesse ouvido aquelas coisas, aquela vozinha do Espírito Santo assim, bota mais isso, bota mais aquilo, meu bolo ia dar errado. Mas foi por isso que eu fiquei orando em línguas e ligada. Senhor, o que é que eu faço? Meu Deus, não deixa eu errar. Porque eu não segui uma receita. Eu fiz um pouco mais. Eu me arrisquei. E deu certo. Amém? E assim é um exemplo bobo, mas que serve para a gente. Em tudo a gente buscar o Senhor. Amém? Se você ora em línguas, esteja orando em línguas as coisas que você vai realizar. Tudo que eu realizo no meu trabalho, tudo que eu faço, é assim. Eu digo para Ele, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada. Se não fosse o Senhor, eu não tinha chegado onde eu cheguei.
Eu sei disso, Deus sabe. Às vezes eu falo isso, às vezes tem pessoas que pensam que eu estou com falsa humildade. Mas não é não, gente. Só Deus sabe. E eu digo assim, Senhor, eu só cheguei até aqui porque o Senhor está comigo. Eu não estaria nem aqui nesse microfone se Ele não estivesse comigo. Porque eu não falava em público. Vocês sabem quem está com gente mais tempo. Eu não falava. Jamais ficaria na frente de pessoas ministrando a palavra. De tamanha timidez que eu tinha. Então, Deus que tem me trazido crescimento. Deus que tem me trazido sucesso. E é Ele que te traz sucesso em tudo que você realiza. Se você for essa pessoa plantada junto a ribeiros de águas, águas é a presença do Senhor. Águas é a palavra de Deus. Águas é comunhão com o Espírito Santo. Amém? Bota aí as fotos, por favor, Alan. As fotos das árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Pode desligar aqui. Isso. Aí eu fui atrás, de fotos. Olha, elas são lindas. E as raízes delas, eu estava lendo, depois eu vou ler aí um negócio que eu coloquei. Elas vão para o rio. Olha, eu aprendi até geografia hoje, um pouco. Olha aí, plantas que estão a ribeiro de rios. Tem mais? Tem mais uma? Não. Como são as raízes das árvores que estão nas beiras de rios? Tem as outras fotos dos textos agora. Acho que são 3 textos que tem aí. Coloca o primeiro. Apaga aí. As raízes de árvores que estão nas beiras de rios aparecem às vezes dentro do rio. Ela vai para dentro do rio. Certo? Parecendo cílios nos olhos. Essas raízes, além de evitarem a erosão, servem de casa para muitos animais. Você sendo uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, você vai ser um lugar de acolhimento até para as pessoas. Por causa destes cílios, a mata próxima aos rios é conhecida pelo nome de mata ciliar. Menino, eu já estudei tanto isso sobre mata ciliar e eu fiquei, é isso. Eu não me ligo. Aí eu aprendi agora. Por isso que é mata ciliar. Ok, próximo. Elas impedem que o solo das margens caia na água, que é a erosão, e cause o assoreamento, ou seja, a área invada aquela parte do rio, Aterramento. Além de impedir o assoreamento, a mata ciliar evita que enxurradas levem produtos tóxicos e outros poluentes para dentro da água. Sendo assim, a mata ajuda a manter aquele ecossistema saudável em equilíbrio. Olha a comparação que Deus fez de nós com árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Tem mais um. Tem mais um texto. Finalizando. Tem mais um? Acabou? Ok. Então veja a comparação que Deus faz com a gente e com a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não tem como dar errado a gente. Não tem como dar errado. Vamos ler Jeremias 17. Por favor, coloque Jeremias 17. Você pode aumentar um pouquinho essa música de fundo? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Jeremias 17, 1. Não, eu quero 7. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Olha o que diz escrito, que está escrito aí. Mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança nele está. Próximo. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor. A árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Não tire não, por favor, deixa aí.
Veja mais uma vez com o que Deus nos compara. Quando somos pessoas que estamos plantadas junto a Ele, na presença dEle, buscando a Ele. Quando somos pessoas que colocamos a nossa confiança nele, independentemente do que estamos passando. Então a palavra diz aí que as raízes se estendem até as águas. A presença de Deus. E a palavra diz aí que não temerá quando chegar o calor. Então o calor, ele queima plantas. O calor demais, ele mata. Então ele está falando aí sobre circunstâncias. Quando chega em nossa vida. Não temerá quando chegar o calor. Porque as suas folhas estão sempre verdes. Amém, queridos? No mundo nós teremos aflições. Foi o que Jesus disse. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ser crente não quer dizer que não vai passar por problemas e situações. Não vai passar por adversidades. Mas se formos pessoas que buscamos a presença de Deus, somos plantados junto a ribeiros de água, somos pessoas que confiamos em Deus, pode queimar o sol que for, as nossas folhas não vão murchar, não vão secar, a nossa vitalidade não vai embora, nós vamos permanecer firmes, cheios de vida, amém? De confiança em Deus. E ainda nessa versão diz, não ficará ansioso, que está falando da planta, mas você pode aplicar a você, porque é isso que a palavra está falando sobre árvore aí. Não ficará ansioso, não ficará ansiosa no ano da seca, ou seja, na falta, quando está faltando alguma coisa. Quando alguma coisa aparentemente está parecendo que está dando errado. Não vai ficar. Ah, mas a ansiedade eu não controlo. Realmente, ela pode vir. Mas ela só fica se você deixar. Se você buscar os ribeiros das águas, não vai ficar. Não vai permanecer. A tristeza não vai permanecer. O desânimo não vai permanecer. A ansiedade não vai permanecer. Nada disso vai permanecer. Se as nossas raízes estiverem junto aos ribeiros de água. Amém? Confiar no Senhor, esperança no Senhor, árvore plantada junto às águas, não receia quando vem a adversidade, o calor, né? Que é a analogia que está fazendo aí, suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão, não se perturba. Ai, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Ai, meu Deus. Ontem eu recebi uma notícia. Uma notícia não muito boa. Uma pessoa chegou para mim ontem, eu estava num evento da Secretaria da Educação. E a pessoa chegou para mim e disse assim, Sandra, em janeiro, sabe aquele valor que nós recebemos? Nós não vamos receber. Eu, Ela é. Eu já estou há quase 2 anos. E sempre renovando. Mas ela disse, mas vai parar tudo em janeiro. Aí eu, meu Deus. Aí a colega que estava do meu lado, que também não vai receber, ela começou a rir. E ela é também cristã, evangélica. E a gente começou a rir, de nervoso as duas rindo. De nervoso, meu Deus. Aí ela disse, fulana, a gente faz compras, a gente conta com esse dinheiro, tal como... E agora quase chegando na metade do mês e a gente está sabendo por você, não foi nem informado oficialmente, a gente está sabendo por você isso, como é que vai ser? Aí a gente tudo rindo quando ela saiu, 2 crentes. E a gente vive falando da palavra, daqui a pouco ela olhou para mim, Deus vai prover, né? Eu falei, vai, Deus vai prover. A ansiedade querendo vir em mim, nela. E Deus vai prover, Deus vai fazer alguma coisa. Ela, tô desempregada, tô desempregada, que ela não é efetiva do Estado, né? Tem ainda essa dificuldade. Eu ainda recebo meu salário. Aí ela, tô desempregada, e eu rindo junto com ela, não, vou procurar emprego. Eu falei, não, você não vai procurar emprego, você vai esperar, porque vai se normalizar. Ela, não, eu vou procurar emprego. Aí, fui embora para casa, e aqui dentro uma paz. Eu comentei com meu marido.
Eu já ia agora. Aí já ia. Mas tipo, eu falando, comentando, mas aqui dentro sem angústia nenhuma. Nenhuma. Embaixo do sangue de Jesus, eu estou falando isso para vocês. Nenhuma angústia. Aí começou a vir no meu coração bem assim, vai se restabelecer. Vai ser janeiro, mas vai ser por causa da transição do governo. Vai acontecer isso e tal. Aí eu passei uma mensagem para ela, fez, ligue para mim. Aí já ministrei para ela, fiz, olha, o Senhor está falando no meu coração, vai se restabelecer. Vai se restabelecer. E é isso. A gente tem que estar com as nossas raízes nas águas. Nas águas do Espírito, nas águas da palavra, nas águas da confiança, nas águas da esperança. Amém? Não temerás más notícias, porque sabe que o Senhor está com ele. É o que a palavra diz. Amém, queridas? Vamos ler, por último agora, Salmo 112, por favor. Salmo 112, nós vamos ler do capítulo 1 ao 3, e pula para o 6. Veja só que fantástico. Hoje, o Senhor está falando com a gente. Esteja plantado junto aos ribeiros. Ou seja, busque o Senhor. Busque a palavra. Busque a presença. Porque quando o tempo mau vier, quando o sol vier, quando a sequidão vier, você vai permanecer verdinho. Olha, não vai faltar nutrientes, você vai permanecer verde. Amém? Ele está comparando a gente como árvore, né? Então, Salmo 112, do 1 ao 3. Aleluia! Você pode dizer aleluia? De novo, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. A palavra de Deus, tem prazer na palavra. Próximo. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Próximo. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. É a palavra, gente, que diz isso. Não sou eu, não. Amém? Volte lá de novo no primeiro. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. O homem que teme ao Senhor, ele busca obedecer a palavra de Deus. Ele é temente a Deus. E ele tem prazer nisso. Ele tem prazer nos mandamentos da palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Suas raízes estão nas águas. Próximo. Estou relendo. Seus descendentes serão poderosos na terra. Gente, desde que meus filhos são pequenos, que eu declaro essa palavra na vida deles. Desde que eles são pequenos, eu digo, os meus filhos serão poderosos na terra. Os meus filhos serão poderosos na terra. Os meus filhos serão, não é famosos, poderosos. É muito melhor do que fama. Tem muita gente famosa aí que está no caos, no lamaçal, no abismo. Não é disso que eu estou falando. Poderoso na terra. Só pode ser poderoso na terra quem tem suas raízes nas águas. Faz coisas que a gente nem imagina que a gente seria capaz de fazer. Amém? Próximo, né? Grande riqueza há em sua casa. E riqueza não fala só de dinheiro. Também inclui dinheiro, mas não fala só de dinheiro. Muitas coisas falam a respeito de riqueza. União, amor, felicidade, nada falta. Prosperidade em todas as áreas. Prosperidade financeira também. Todas as necessidades supridas, é o que a palavra de Deus diz. Agora você pula para o 6, por favor. 6. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Amém?
Quantos justos temos aqui? Justo é ser justiça de Deus, não é ser perfeito. Você é justo porque você é justificado pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Aleluia, nós somos justos. Então, temer ao Senhor, ter grande prazer em seus mandamentos, ter suas raízes junto a ribeiros de águas. O que uma pessoa vive, se assim, o que é que ela pode desfrutar se ela viver dessa forma? Os seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa. A sua justiça dura para sempre. A sua posição de justiça dura para sempre. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Amém? Somos árvores plantadas junto a ribeiros. Se a tua árvore está um pouquinho longe, hoje é dia de você trazer ela mais para perto dos rios, das águas correntes. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus.